Muito bem, estamos de volta no Arena Esportiva, tema a marca Flamengo, com as presenças do deputado Luiz Paulo e do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Mesmo com as dificuldades na gestão, o Flamengo conquistou títulos. No futebol, foi campeão da Copa do Brasil em 2013, Carioca em 14. Também conquistado, o Flamengo conseguiu títulos naquele ano, títulos do Mundial de Basquete, tricampeão da NBB, 13, 14 e 15, na gestão do presidente, mas o Flamengo é tetracampeão, né, lá atrás, além de campeão das Américas. Presidente, foi difícil ser campeão da Copa do Brasil, Carioca e esses títulos do basquete com tantas dificuldades financeiras? Então, requereu muito trabalho, muito esforço, né, no basquete. Eu acredito que o basquete é chamado de orgulho da nação, né? Tudo que a gente quer é que o futebol nos dê tantas alegrias quanto o basquete está dando. É claro que o nível de dificuldade é muito maior e, apesar das dificuldades, nós conseguimos ter alguns títulos, né? O título da Copa do Brasil acho que foi o mais importante deles, foi um título com o qual a gente contou principalmente com o apoio da nossa torcida, né? Quem tem a torcida do Flamengo tem tudo. E em 2015 nós não conseguimos repetir, tivemos aquele campeonato, aquele torneio no início do ano lá de Manaus e depois não tivemos mais nenhum outro título. Mas eu acredito que a continuidade do trabalho, né, a recuperação financeira do clube, o fato de hoje a gente ter folga no orçamento para começar a investir mais na qualificação do time, na qualificação da nossa infraestrutura, isso tudo vai nos levar a uma situação permanente de estar disputando os títulos. Tá? Eu não acredito naqueles voos de galinha, né? Você faz um esforço num ano para montar um time, depois não consegue pagar esse time e aí depois isso acaba gerando uma crise muito maior e aí para você retomar isso daí fica muito mais difícil. Tá? Nós estamos fincando as bases para que o Flamengo possa ser competitivo de forma perene. Deputado, o Flamengo foi campeão das Américas, tricampeão da NBB, né, campeão mundial de basquete, Copa do Brasil no futebol, Carioca, mesmo com as dificuldades, a administração, a primeira do presidente Eduardo Bandeira de Mello, conseguiu dar alegria à torcida rubro-negra. Mas no futebol ainda a gestão do Flamengo está em dívida. No basquete, evidentemente, que não, porque quase tudo que tem disputado tem ganho, se não ganha, perde na final, né? O que é da vida de todas as disputas, né? Mas há que se afirmar melhor a questão da competitividade no futebol. E aí eu noto que talvez falte uma filosofia, né, de futebol que venha desde as categorias de base e chegue até o profissional, né, para que haja uma interação entre esses diversos setores e para que todo mundo tenha, como fosse a mesma escola, né, que revela esses novos talentos na categoria de base para os times de cima. Um pouco assim como acontece hoje com o Barcelona. Aquele estilo de toque, 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 e de repente faz o gol. Aquilo vem desde das suas estruturas de base. Hoje o futebol, e o Flamengo não é diferente, pelo menos até a chegada do Muricy não era, cada técnico tem uma forma de trabalhar, né? Então parece que são departamentos estanques que não estão se comunicando. Eu acho que isso que pode ser um grande avanço, porque contratar jogador de talento está cada vez mais difícil e mais caro. Então tem que voltar a apostar nas bases, as bases nesse sentido mais amplo que eu estou aqui colocando. O Flamengo, né, ele sempre teve um ditado, craque o Flamengo faz em casa. E a vinda do Muricy para o Flamengo, isso que o deputado falou há pouco, presidente, nessa integração da base, né, com o profissional, isso realmente está liberado para o Muricy? Não, isso efetivamente, né, está acontecendo, né, um dos motivos que nos levaram a trazer o Muricy foi exatamente, né, o fato dele ser totalmente aderente e adepto dessa filosofia.
Eu estou vendo que o deputado entende bastante de futebol, né? Aliás, ele tem nome de ponta esquerda, né? O Flamengo teve um ponta esquerda, Luiz Paulo, né? É verdade. Que não chegou a ser um craque, né? Não era um presidente? craque, mas era um jogador voluntarioso, Era um bom jogador, né? veio do Campo Grande. É verdade. Lá do nosso estádio Ítalo Delcino. Mas isso que ele falou é absolutamente correto, tá? Não existe nada mais importante na administração de um clube de futebol do que lidar com as categorias de base. O Flamengo no passado, né, na época do Luiz Paulo, inclusive, que não era um jogador da base do Flamengo, mas conviveu com aquele timaço que a gente teve aí no final dos anos 70 e início dos anos 80. Nessa época o Flamengo era referência mundial em formação de atletas. Foi até quando surgiu, né, esse lema aí que o Rui acabou de citar, craque o Flamengo faz em casa. O Flamengo produzia a cada ano 3, 4 jogadores a nível de seleção brasileira nas suas categorias de base. Não é à toa que nós fomos campeões do mundo, né, com um time que dos 11 titulares tinham 8 formados nas categorias de base do Flamengo. E essa competência, vamos dizer, perdurou até meados dos anos 80 e depois se deteriorou. Nós tivemos aquela última grande geração de jogadores formados em casa no Flamengo, que foi no final dos 80 e início dos 90, quando nós ganhamos aquela copinha com o time de Marcelinho, de Jalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Fabinho, Nélio, antes tinha tido o Leonardo, o Zinho, mas de lá para cá nós nunca mais tivemos a formação de jogadores no nível do que nós tínhamos no início dos anos 80. De vez em quando surge, né? O Adriano, o Sávio, a Tirson, Felipe Melo, agora está pintando aí o Jorge, o Renato Augusto, mas você vê que sai um grande jogador a cada 5 anos. E quando o Flamengo produzia, ao contrário, 5 grandes jogadores por ano. E nós precisamos recuperar essa competência e estamos trabalhando para isso. Só que esse é um investimento que é de longo prazo. Não adianta você investir hoje e querer colher os resultados daqui a meia hora. Então esse trabalho já começou, a torcida do Flamengo pode ter certeza que a nossa prioridade é a formação de atletas em casa. O nosso time do Sub-17 hoje já é melhor do que o Sub-20, o Sub-15 talvez seja o melhor do Brasil. O trabalho está sendo feito, agora requer dedicação, requer dinheiro, requer prioridade, e essa prioridade está sendo dada. Nós vamos colher os frutos daqui a alguns anos, é preciso que se tenha um pouquinho de paciência também. Com certeza. Bem, o rubro-negro teve que buscar receitas. Uma delas foi jogar fora do Rio de Janeiro, mas também assinou com o consórcio Maracanã. Sobre esse tema, presidente, o Flamengo teve que sair do Rio de Janeiro. O Flamengo tem torcida em todo o Brasil, né? Norte a sul, leste a oeste. Mas saiu da base, que é o Rio de Janeiro. Depois assinou o contrato com o Maracanã. E aí? Bom, o Flamengo assinou um contrato com o Maracanã, que foi o contrato possível naquele momento, né, em 2013. Nós não tínhamos onde jogar, estávamos jogando fora do Rio. Isso daí, é claro que o Flamengo se sente em casa em qualquer lugar onde jogue. Mas nós sentíamos naquele momento que tínhamos que assinar o contrato que fosse possível para que a gente pudesse voltar a jogar perto da nossa torcida do Rio. E assinamos esse contrato com o Maracanã, um contrato que vai se encerrar agora, mas que a gente não considera que os termos sejam os ideais para nós. Acho que o Flamengo não tem porquê ele não ter um papel de protagonista na administração do Maracanã. Eu não entendo o Maracanã sem o Flamengo, né? O Maracanã sem o seu principal conteúdo, ele jamais vai ser um negócio rentável. Então agora, neste momento em que está se discutindo o novo marco regulatório da concessão do Maracanã, eu acredito que o Flamengo pode ter um outro papel. Nós estamos esperando, né? Com certeza vamos negociar com o governo do estado, vamos aguardar aí o que o atual concessionário pretende fazer, e no novo formato, no novo desenho do Maracanã, com certeza o Flamengo estará presente. Deputado, assunto concessão Maracanã também é da sua área. Esse assunto foi profundamente polêmico aqui na Assembleia, né? Nós fomos opositores a esse procedimento licitatório. Eu concordo com o presidente.
Eu acho que neste novo desenho, né, pode ser um novo consórcio, o Flamengo tem que ser protagonista, né, pela sua importância dentro do futebol carioca e do futebol brasileiro. E se for protagonista, né, também vai ter uma outra coisa importante. Para nós, torcedores do Flamengo, a gente sempre considerou o Maracanã a nossa casa. Então nós estaremos sempre a prestigiar, porque estaremos no nosso campo, né? Maracanã é considerado, e sempre tivemos lugar perpétuo à esquerda de onde só ficava, que era da cabine dos rádios, né? É verdade. Então a gente quer retomar, né, esse princípio. Acho importantíssimo esse novo desenho, porque o consórcio está lá atualmente é algo amorfo, que não é ligado ao futebol, que vê o Maracanã como um negócio, tem que ser visto, mas só como um negócio e não, sabe, com uma inserção direta no próprio futebol. Agora, tem que ser um consórcio, né, que o Flamengo esteja dentro e administre o Maracanã profissionalmente, né, para também o Maracanã não ser um buraco nas contas, e sim ser objeto de receita. Porque muitas vezes assim não tem noção do que é o Maracanã. As despesas do Maracanã, tem muito município do Brasil que não tem o orçamento que tem o Maracanã para ser administrado. Porque aquilo é muito grande. Você tem a parte elétrica, hidráulica, funcionários, né, segurança, a parte administrativa, cuidar do gramado do Maracanã, que custa em torno de 80, 100 mil reais por mês para ter um gramado adequado, a preservação da estrutura do Maracanã, isso tudo tem que ser muito bem visto, né, presidente? Para que o Flamengo, conforme disse o deputado, não coloque um buraco nas suas contas ao querer ficar com o Maracanã, né? Tendo opções ali de fazer show e até atividades culturais e tudo mais, né? É verdade. E eu até entendo que houvesse algum tipo de resistência no passado, né, ao se entregar o Maracanã, a administração do Maracanã, um clube de futebol, ao Flamengo, porque o Flamengo naquela ocasião ainda não havia demonstrado ter capacidade, né, de gestão, né, para administrar algo tão complexo quanto o Maracanã. Mas eu tenho certeza que hoje a nova administração do Flamengo já demonstrou, né, que tem plenas condições, né, de administrar seja o que for. Né, quanto mais, né, o que a gente pretende que seja a nossa casa. Não existe, né, eu repito, nenhuma chance do Maracanã vir a ser um bom negócio sem o Flamengo. Né, com todo respeito aos outros clubes de futebol, a outras atividades que possam se fazer lá, shows, né, Papai Noel no fim do ano, eventos religiosos, mas sem o Flamengo, gente, o Maracanã não é um Maracanã. E eu acho que a população do Rio de Janeiro hoje pode ficar absolutamente tranquila que o Flamengo tem amplas condições de gerir aquilo. Perfeito, presidente. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com a presença do deputado Luiz Paulo, do PSDB, do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. E você pode assistir o programa pela internet, através do site www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, a TV do povo fluminense.